surge a seguinte dúvida. Se para os adventistas não existe nenhum problema em realizar trabalho missionário, inclusive algumas reuniões religiosas, e também deixarem de trabalhar aos domingos, por que isso seria um problema tão sério para os batistas, os assembleianos, os presbiterianos, os metodistas, etc.? Por que motivo os evangélicos receberiam a marca da besta fazendo as mesmas coisas que a profetisa do Senhor diz ser aceitável aos olhos de Deus que os adventistas façam no domingo? Por que, gente? Por que alguns receberiam a marca e outros não? Se na prática eles estão fazendo a mesma coisa. Não somente isso, mas seguindo o conselho de Ellen White, qual seria a possibilidade de algum adventista de fato ser perseguido pelos proponentes do decreto dominical? Afinal de contas, eles não estariam fazendo o que a lei está propondo para que eles façam? E por que motivo os guardadores do domingo matariam alguém que estivesse fazendo a mesma coisa que eles nos domingos? Trabalho missionário, reuniões religiosas, etc. Como que os adventistas poderiam ser identificados, gente? Ou mesmo presos e condenados, se de fato, né, eles estão fazendo as mesmas coisas que os outros cristãos evangélicos? Não faz nenhum sentido essa história. Estão entendendo? Por que os adventistas devem temer um decreto dominical? Se eles já receberam instruções da própria Ellen White sobre como eles devem se portar diante dessa ameaça para que eles não sejam presos e nem sequer identificados. Se um dia essa ideia absurda do decreto dominical, sob pena de morte, surgisse na verdade em cena, os adventistas não precisariam fugir para as montanhas, nem para o campo, porque eles estariam fazendo o que a Ellen White mandou, aconselhou eles a fazer. Não trabalhariam, apenas realizariam trabalhos missionários e reuniões entre si, exatamente o que todos os outros evangélicos fazem. Ninguém iria prender eles por causa disso, estão entendendo? Então, assim, toda a narrativa do livro Grande Conflito cai por terra após essas declarações da própria Ellen White sobre o que aconteceu na Austrália. Então, gente, basicamente, mais uma pecinha no quebra-cabeça aí que mostra que essa doutrina não passa de uma grande farsa criada por Ellen White dentro das suas fanáticas divagações religiosas, suas loucuras, né, que ela utilizou na época para dominar esse povo e teve uma vida bem boa, tá? Fez bastante dinheiro. Mas isso, eu nem falo sobre isso porque é, digamos assim, um golpe baixo, né? Mas é verdade, tá? Então eu tendo a ficar somente nas questões doutrinárias e não partir para coisa pessoal. Mas assim, a gente tem que entender que ela se deu muito bem nessa época aí também, tá?